a gente vai estar em condição de colaborar com esse processo de recuperação da tipografia, né? Então, dando workshops, fazendo aulas de tipografia, fazendo principalmente publicação, que é a minha área, né? Design editorial é o princípio do meu, vamos dizer assim, do meu processo de pensar o design gráfico e enfocando na tipografia, que é uma matéria-prima fundamental do design, né? Porque as escolas de desenho, de design gráfico de maneira geral, na década passada eram muito fracas em tipografia. E era uma defasagem enorme, porque na Europa, nos Estados Unidos, a ênfase da tipografia é muito grande. Então, para você editar qualquer material, você vai ter texto e imagem. E a gente era muito bom em ilustração, em fotografia, em direção de arte, mas a tipografia, assim, ou era uma imitação mesmo, assim, olha, quais são as letras que estão funcionando, que estão na moda, vamos usar. Qual é o estilo, se é grunge, vamos decidir, se é new age, vamos nessa, sabe assim, não tinha um pensamento original. Não se desenhava e não se estudava, porque uma coisa é desenhar, outra é usar. Porque a tipografia é o desenho da letra como arte. É uma ciência no lado da técnica para você usar os princípios de espaçamento, de organização do texto na página, de entrelinha, de relação de leiturabilidade, legibilidade, uma série de recursos. É uma ciência que precisa ser bem utilizada. Tem princípios, tem parâmetros, né? E como se não se estudava, não tinha livro em português, não tinha pessoas praticando isso de uma maneira mais consistente, nem eram designers, né? No começo eram os publicitários que faziam design gráfico mais, vamos dizer assim, tipo avançado, um design gráfico mais visível, né? Tirando o lado editorial, que os publicitários nunca se meteram, mas essa parte de comunicação visual, tudo isso, era feito meio de acordo com o que acontecia lá fora, não tinha um pensamento original. Isso mudou bastante, né? Acho que agora o Brasil realmente, não só no desenho de letras, mas na produção de design gráfico, a tipografia hoje, você vê qualquer lojinha, alfaiataria, vai ter uma plaquinha bem feita que você fala, tá correto, sabe? Tá, para em pé, não é aquela coisa que era feito num CorelDRAW usando Arial, né? Então hoje em dia, sabe, passa num pequeno negócio, tem uma plaquinha já correta, não precisa ser nada brilhante, mas correta, né? Nenhum absurdo. Eu fui um dos pioneiros, acho que já haviam, né, isso em ano, acho que 96, 97, eu editei essa revista que juntou um grupo de pessoas que fazia tipografia de alguma maneira. Então aqui dá bem um panorama, né? Eu consegui, como eu já trabalhava com gráficos, com fornecedores, eu consegui o patrocínio de impressão, papel, fotolito para fazer essa revista para distribuir num congresso internacional de tipografia. Então o Eduardo Bacigalupo é um publicitário que faz tipografia muito bem. Esses são trabalhos meus. Dos meus desenhos eu fiz uma fonte, isso aqui já é uma fonte digital, então eu tinha mania de desenhar as letras em outline, né, usando só o contorno, aí misturando o desenho com a letra. Aqui é Rubens Matucci, né, em nome do Carlos, que fez FAO, a tese dele era sobre tipografia. Aqui são algumas das minhas fontes. Aqui um trabalho do Guto Lacasse, né? Uma relação do desenho com a letra, né? Ou com o formato digital. Hoje em dia se tem muito fonte de desenho, fonte de ilustração, chamados os dingbats, né? Então a gente procurou explorar isso também. Aqui de publicidade e artes plásticas, né? O Tid Hellmeister, que é um especialista, né? E o Jarbas Agnelli, que é um publicitário que soube explorar muito bem
né, a linguagem gráfica e linguagem tipográfica na propaganda. Uma fonte do Guto Lacasse, Tony DeMarco, né, com as fontes dele. Mais coisas do Tony, do Agnelli, o Arnaldo Antunes. Assim, essas são as pessoas que eu encontrei na época que faziam tipografia. Eu juntei nessa publicação e aí eu distribuí essa revista também para os sócios da DG. E através desse contato, outras pessoas que eu não tinha atingido se juntaram, né? Cila Farias, o Gustavo Piqueira, o pessoal do Rio, né? O Billy Bacon, o Bruno Porto, o Bug em Recife, o Miran em Curitiba. Então foi juntando uma galera que realmente tinha alguma coisa a dizer, a mostrar com tipografia. E daí, alguns anos depois, surgiu a revista Tupigrafia, em 2000, que funcionou de maneira muito legal para catalisar esse processo de encantamento com a tipografia. Porque antes, como as pessoas não conheciam, os designers, né, as pessoas que tinham que mexer, todo mundo tinha assim um respeito, um distanciamento, sabe? Porque não tinha família, não ousavam muito, porque não dominavam a linguagem, não conheciam historicamente, né, a evolução da tipografia, as várias escolas, as possibilidades, né, de mexer com letra. Então todo mundo ousava muito pouco, né? Tinha uma certa, percebia uma intimidação em relação à tipografia. Então tinha alguns professores que pegavam umas regras históricas muito básicas, assim, olha, não pode mexer nisso desse jeito, tem que usar, essa é a regra. Não é bem assim, né? Visualmente eu sou completamente anárquico, né? Não que eu não entendo e não gosto de regras, regramentos, mas eu acho que a intuição se sobrepõe, né? E o olhar se sobrepõe à régua. Para ser um designer gráfico completo, você tem que saber desenhar. Você não vai deixar de ser um designer se você não souber desenhar. Mas se não souber, vai fazer falta. Nesse processo, a composição, quer dizer, a organização dos elementos no espaço, né, bidimensional, a gente está falando de design gráfico, ou seja, uma unidade que pode ser uma página, pode ser um cartaz, um calendário, uma capa, o que for, você organiza texto e imagem, né? Ou texto como imagem. Se você, né, prescinde da imagem, você trabalha a tipografia como um elemento de composição visual autônomo. E o design em ritmo, que é o design editorial, você organizar a informação, que muito mais legal para mim é se eu edito a informação. Claro que se me derem uma revista, um livro para fazer, eu faço com o maior prazer. Mas na minha evolução profissional, eu comecei a estudar. Estudar me levou a ensinar. Como eu gosto muito de aprender, que eu tenho uma curiosidade muito grande pelas coisas, você ensinando, você aprende tanto ou mais do que os alunos, né? Você aprende para organizar um curso, você aprende com a resposta deles e aprende junto com eles, acompanhando o processo de aprendizagem deles. Então, para mim, quando eu pego um assunto, eu pego esse assunto, eu estudo, ele pode virar tanto um artigo quanto uma aula. Ou, já há algum tempo, eu já participei de várias exposições, que esse mesmo assunto virou uma exposição. Então, tudo é organizar a informação. E dentro da sequência, uma aula, né, faz parte de um programa. Então, você organiza aquela sequência dentro de uma proposta, né? E é um produto também, né? A aula eu vejo também como produto do seu trabalho, e eu organizo profissionalmente como um produto, né? Eu dou workshops, eu organizo cursos e eu vendo para as instituições, assim, a gente vende curso, né? A revista, idem. Você organiza informação, ela tem que ter um ritmo, né? No projeto editorial você tem que organizar isso para que a revista não pese muito de um lado, não fique muito técnica ou muito visual, tem que ter um pouco de conteúdo, um pouco de imagem, ou seja, aí tem um balanço, né? Como uma exposição, a mesma coisa. Então, eu acho que o design gráfico, levando em conta esse princípio de trabalhar principalmente no plano, né? Não que seja só no plano, claro que design, atuações, assim, design gráfico em volume, você trabalha, mesmo na internet, você trabalha com animação, é outro tipo de sequência, né?
Assim, quando eu crio, eu tenho um diálogo muito grande com a página, com o desenho, com os elementos visuais que eu estou trabalhando. É um mundo à parte. Nem um físico, quando entra ou um biólogo entra naquele microscópio dele, ele sai do mundo real. Ele está vivendo numa outra realidade, ele está no microcosmo ali. A gente está numa comunicação visual que é muito rica. Eu vou dizer que eu sou um ser visual. Quando eu olho uma coisa, a minha elaboração não é a mesma de um leigo. Porque o leigo ele tem uma relação visual, tem o mesmo aparelho óptico que o meu, mas o meu foi treinado em relações mentais, né, em processos mentais, psicológicos, que eu não perdi o olhar do leigo. Mas o meu olhar do leigo rapidamente é somado, absorvido pelo olhar técnico. A gente tem que ter um olhar técnico. Então, quando eu vou no cinema, eu vejo o letreiro de uma maneira diferente. Né? Às vezes até eu vi, reconhecer, o cara usou tal fonte.